Basicamente, uma das perguntas que eu mais recebo das pessoas que eu atendo é como é que eu faço para mudar de vida? Como é que eu faço para mudar as coisas ao meu redor? Seja um relacionamento, seja o trabalho, seja as relações no trabalho, as relações em casa, ou as relações com o filho, ou o ponto todo da vida, de qualquer mudança que você tem que entender para gerar qualquer mudança na vida que você tem, é se dar conta de que se você não está usando a informação correta, o que eu quero dizer com informação? O dado certo, como fazer, você vai ter muita dificuldade de mudar. Por que eu quero te dizer isso? Imagina que você vai fazer café, certo? Então você tem que entender que para você fazer café você precisa do pó do café ou do grão do café para você moer. Mas vamos fazer a história mais simples. Vamos pensar, vamos fazer café, certo? Como é que faz café? Como é que eu faço o café perfeito? Então você vai basicamente precisar de um pó de café bom, certo? Nem todo pó de café é bom. Para quem entende um pouco de café, não é o meu caso, mas eu descobri isso em uma viagem que eu fiz para Minas Gerais uma vez. Que eu visitei uma fazenda de café. Muitos dos cafés que nós compramos, eles são torrados junto com os galhos. O grão é torrado junto com o galho para dar volume. Então o café fica com aquele gosto de queimado. Então, a primeira coisa que você tem que entender é quais são as matérias-primas. E a matéria-prima basicamente da vida é você. Você sabe como você funciona? Você sabe realmente quem você é? Como as coisas funcionam para com você? O que você está tentando atingir? Então, vamos lá. Voltando à história do café. Um pó de café bom. Água, certo? Uma água limpa. E que seja bebível, né? Você precisa da chaleira ou, como chama aquilo? Uma jarra para você esquentar no fogo. Você precisa do fogo, você precisa de um filtro, você precisa de uma cafeteira ou uma xícara para você pôr. Então essas são basicamente as coisas que você precisa ter para fazer. Agora, se você pôr o pó na xícara e jogar a água sem esquentar, vai fazer café? Não, não vai. Então você pode ter os ingredientes corretos para viver a vida, que esse é você. Todos os ingredientes você tem, estão aí, estão com você. Mas qual é a ordem certa para usar? Como é que você organiza para fazer o café? Então o que você faz? Você pega a água, você põe dentro dessa chaleira, você esquenta essa chaleira no fogo, você pega o café, você pega aquela base do filtro, põe o pó, a quantidade certa de pó para a quantidade certa de água no filtro, esquenta a água, derrama a água no filtro do café, com o café dentro, e deixa ele se misturar a água com o café, e o pó do café vai automaticamente fazer o café. E se a água estiver quente, mas tiver 60 graus, vai fazer um café bom? Não. Se a água tiver a 100 graus, vai fazer um café bom? Pelo pouco que eu entendo, não. Eu escutei falar que mais ou menos a água tem que estar mais ou menos a 90 graus, certo? Para fazer o melhor café possível. Senão a água pode queimar o pó do café. Então, basicamente o que você tem que entender é, os ingredientes para a vida você tem, você está vivo. Se você está vivo, se você tem saúde, é basicamente isso que você precisa. Fora isso, quais são as informações que você está usando? Se você está usando a informação de que você tem que pôr o pó para esquentar e a água esperando dentro da chaleira, dentro da sua xícara, não vai funcionar. Você vai pôr o pó quente lá. Não é essa a informação. Então, a ordem das coisas é muito importante. Então, o que você tem que entender basicamente para você mudar de vida é: quem é você? Você é um cérebro? Você é um ser espiritual que controla um corpo. Essa é uma das coisas básicas que você tem que entender. Porque muita gente fala, espiritualidade, o outro plano, tal. Pode ser que isso exista? Pode, mas qual que é o plano que eu tô? Como é que eu opero no plano que eu tô? Quais são os impulsos que eu tenho? Outra reclamação que eu tenho, que eu escuto muito das pessoas que eu atendo é: parece que eu quero muita coisa, eu não me contento com nada. Mas quem disse que você tem que se contentar com alguma coisa? Se é natural essa vontade de ter e obter, você não tem que abafar isso. O ponto todo é o que você tem que fazer para conseguir obter. Então, essas coisas são muito importantes para você conseguir mudar de vida. E a melhor informação que eu tive sobre a vida foi onde eu consegui começar a mudar de vida. Foi o meu primeiro passo que eu quero dividir com você aqui hoje.
basicamente entender que você é um ser espiritual que controla um corpo. E que basicamente você tem duas mentes, não uma só. Que é o que todo mundo chama de mente inconsciente, que eu chamo de mente reativa. E você tem uma mente analítica. O que é a mente analítica? Que sabe o seu nome, que sabe onde você mora, que sabe o que é uma roupa branca, que sabe o que é um relógio, coisas assim. A sua mente inconsciente nela, a sua mente reativa, ela não está ligada só quando você dorme ou quando você está dopado ou alguma coisa assim. A sua mente inconsciente, ela está ligada o tempo inteiro. E essa foi a primeira informação que eu tive que eu fiquei meio chocado. Eu falei, como assim? Minha mente inconsciente está ligada o tempo inteiro? Tá ligada o tempo inteiro. E essa mente inconsciente ligada o tempo inteiro, ela registra todos os tipos de más emoções que você tem. Todo tipo de coisa que acontece no seu ambiente que é contra a sua sobrevivência, ela registra. É como se fosse uma mente animal. É como se fosse, ou é, uma mente que age por estímulo-resposta. O que isso significa? Sabe quando você queima a mão que não dá nem tempo de você pensar, você queima e você já tira? É isso a sua mente inconsciente. Basicamente, ela está te protegendo de um ambiente perigoso. Só que conforme você usa essa mente inconsciente, que você não consegue controlar, ela simplesmente ela é usada o tempo inteiro no seu ambiente, essas suas dores físicas e emocionais, elas ficam registradas. E isso volta a passar por ela como se fosse um filme em outros tempos da vida. Então vamos supor que aos 5 anos de idade você caiu de bicicleta. E nesse cair de bicicleta você se deu conta de que, putz, se eu fizer assim com a bicicleta, ela vai cair. Ok, o tombo, a dor, a má emoção, ela vai ficar registrada no seu inconsciente. Vamos supor que você caiu na grama e ralou a cara inteira, certo? Beleza. Depois de 10 anos, você está numa viagem com a sua namorada e tem uma grama linda e a temperatura do dia é mais ou menos parecido, o cheiro do dia é mais ou menos parecido e acontece alguma coisa que a sua namorada fala que você não gosta muito e de repente você sente uma tristeza enorme que você não sabe explicar. E aí que você fica se questionando se você é bom, se a sua namorada é boa, se o que está acontecendo, se é a energia do lugar, se os deuses, os astros. Basicamente o que acontece é... Põe tudo isso de lado. Basicamente o que acontece é, a sua mente reativa, a sua mente animal liga como uma situação de perigo. Porque ela encontra similaridades do momento que você caiu de bicicleta com 5 anos de idade ao momento de anos depois que você está vivendo agora. E aí você automaticamente revive a sensação que você viveu quando você caiu de bicicleta. E aí você não sabe explicar. Só que imagina que isso, eu estou falando de uma vez, imagina que isso aconteceu várias vezes na sua vida. Vamos pegar a minha idade, 33 anos. Então, quantas vezes eu me machuquei em 33 anos? Quantas vezes eu me senti mal em 33 anos? Quantas vezes eu tive dor em 33 anos? Quantas vezes eu fiquei doente em 33 anos? E todas essas dores que eu tive, ou mágoas, elas ficam registradas. Assim como qualquer outro tipo de momento de inconsciência. Qualquer tipo de remédio que eu tenho usado, que não deixa de ser uma droga. Todas as vezes que eu fiquei bêbado. Todos esses momentos de inconsciência, eles vão pressionando a minha mente analítica. Então, a minha mente inconsciente, ela vai sendo preenchida com várias informações. Certo? Todas as vezes que eu fiquei bêbado, todas as vezes que eu briguei com alguém, todas as vezes que eu fiquei irritado, todas as vezes que eu me senti mal, ela vai sendo carregada. Então o que acontece? Ela basicamente vai se tornando maior do que a minha mente consciente. Então ela começa a minar a minha mente consciente, é como se ela estivesse abafando, para proteger a minha mente consciente. Para que basicamente eu não precisa sentir dor, então eu começo a viver com medo, eu começo a viver triste, eu começo a viver assustado, eu começo a me sentir mal. E é basicamente isso que acontece com você. Então, para você mudar de vida, você precisa entender esse tipo de informação, você precisa conseguir estudar mais sobre isso, entender mais sobre isso. Mas basicamente o processo, a prática, é conseguir apagar essas dores físicas e emocionais. Essas dores físicas e emocionais você consegue apagar com uma terapia chamada dianética, que eu aplico. Essa terapia basicamente te ajuda
Não é que você apaga, que você nunca mais lembra. O seu ser espiritual vai lembrar de tudo sempre. Conforme você faz a terapia, inclusive você vai lembrar mais da situação do que antes, certo? Mas basicamente o que acontece é que o trauma, a dor que você teve em momentos passados, ela vai se esgotar. Você vai ficar só a memória, mas você não vai ter mais o mal-estar. O que isso significa? Significa que você vai ter uma memória de uma coisa que não foi legal, mas que ao mesmo tempo você não vai sentir a má emoção. Então você vai começar a reparar que depois da terapia, ou depois de ter feito algumas sessões, você vai perceber que uma situação que te deixa chateado por pouco tempo, não por muito tempo. Uma coisa que você se sentiria mal, você não vai mais se sentir mal. Porque vamos imaginar que quando você se sente mal hoje e sua mente reativa está muito carregada, você começa a reestimular várias sensações de mal-estar. Elas se ligam todas, então a carga fica muito maior. Então, se você foi uma criança que tomou muito remédio de criança porque você ficava muito gripado, basicamente você vai ter toda essa reatividade ligada. E hoje desencadeia a depressão, ou um mal-estar, ou você não consegue se sentir capaz de mudar, porque ela fica muito pesada, ela fica muito ligada, muito desperta. Então, basicamente, você vai ligando isso e você consegue analisar melhor a sua vida, observar melhor a sua vida e entender exatamente o que acontece. Se você consegue entender sua vida, se você consegue pensar com clareza, se você tem, antes de qualquer tipo de emoção em relação a algo, você consegue observar algo analiticamente, realmente entender o que acontece. Então, um exemplo, vamos supor que a minha esposa vira pra mim e fala que eu tô incomodando ela com a minha conversa de sexta-feira à noite que eu cheguei em casa do trabalho com a cabeça cheia. Porque ela já tá com os problemas dela. Eu provavelmente vou me sentir mal, certo? Se a minha mente reativa tá muito carregada, eu começo a me sentir mal porque é uma rejeição. É uma coisa que me faz... diminui minha força vital, certo? Eu me sinto diminuído. Então, basicamente eu falo, puta que saco, que chata. E aí, quem sabe eu tenho um problema com ela. Ou ela tem um problema comigo. Se eu não tenho essa mente reativa, carregada, ela tá bem pequenininha, bem tranquila, ela vai reclamar de mim, eu vou observar a reclamação dela, eu vou perceber que ela não tá bem, eu vou falar, amor, o que você tem? É outra relação, é outra maneira de você lidar com a vida, é outro modo de você operar na vida, e é assim que você consegue mudar de vida. Então, basicamente, a sua vida acontece não porque o ambiente causa, é como você reage a ela. Tem muitas filosofias, não vou citar nomes, mas muitas filosofias dizem que você tem que se adequar ao ambiente. Não é isso. Essa é uma informação errada. Você tem que adequar o ambiente a você. De uma maneira leve, de uma maneira suave. Então, se você tá bem e uma pessoa tá mal, você não fica mal porque a pessoa tá mal. Basicamente, o que você faz é, você fica bem, continua bem, e você bem vai trazer tranquilidade para aquela pessoa. Isso é fácil de entender, mas é difícil de fazer. Por quê? Porque a sua mente reativa existe. Conforme você vai apagando esses quadros de imagem mental que você tem, que são carregados de más emoções, você fica muito mais no controle da tua vida. E aí, você consegue mudar de vida com facilidade. Certo? Então, eu espero que eu tenha te ajudado. E qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar.